Bom dia, turma! Está começando mais uma aula online e hoje na disciplina de língua portuguesa nós vamos estar falando sobre linguagem formal e linguagem informal. Pois bem, a linguagem formal, também conhecida como linguagem culta, caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada, como por exemplo, na forma correta de escrever. Eu não posso escrever tava. A maneira correta é estava. E normalmente essa linguagem ela é usada em documentos, em entrevistas de emprego. Já a linguagem informal, também conhecida como linguagem cotidiana, caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, no dia a dia, de forma descontraída, sem se preocupar em obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre, mais espontânea, normalmente fazendo uso de gírias, certo? Nós vamos ver os exemplos. Primeira frase. A gente tá muito cansado. Ok, essa frase ela está escrita, mas não está obedecendo à linguagem culta, às regras gramaticais da língua portuguesa, que é o caso aqui do tá. Ele está abreviado. Então, normalmente, quando eu abrevio algumas palavras, eu estou fazendo uso da linguagem informal. A próxima. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Pronto. Ele fez uso aqui, pessoal, de uma expressão que pode ser considerada uma gíria também. Caramba. Eu não posso utilizar esse tipo de palavra numa entrevista de emprego, ou quando eu estiver falando com meu professor, ou com alguma autoridade. Então, aqui também é uma linguagem informal. São os exemplos. E aí? Como você anda? E aí? Eu não posso chegar para qualquer pessoa e dizer, e aí? Normalmente eu uso esse tipo de falas com amigos, pessoas que eu tenho intimidade. Como você anda? O C aí é uma abreviação para a palavra você. Então também é uma linguagem informal. Como você anda seria a mesma coisa que como você está. Como você está é uma expressão de uma linguagem formal. Já o como você anda é informal. Aqui do lado direito. Nós estamos muito cansados. Aqui está obedecendo às regras gramaticais e é um exemplo de uma linguagem formal. A próxima. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. E por último, olá, como você está? Então, o que a gente percebe aqui? Que essas três primeiras frases, elas fazem uso da linguagem informal. E as outras três aqui, da linguagem formal. São as mesmas frases, só que ditas de maneiras diferentes, tá? Uma de uma forma informal e outra de uma forma formal, mais culta, com mais educação, digamos assim. E a outra já é como se você estivesse conversando com alguém que você tem intimidade, certo? Existe aí essa diferença. Então, no livro de vocês, ele vai trazer lá uma explicação, certo? Você vai estudar agora algumas diferenças entre a linguagem formal e a linguagem informal. Aqui ele traz para vocês, né, um exemplo, uma situação de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Como vocês observam uma sala de aula, com o professor e os alunos. Na figura A, ele diz: cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Vocês percebem aí que o aluno, né, ele tá falando com outro coleguinha. Pronto, ele falou desse jeito. Cara, tá osso. Você pode me dar uma mão aqui, né? Já ele falando com o professor, como que ele diz? Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Percebem aí a diferença de como o garoto falou com o colega e de como ele falou com o professor? Não estou querendo dizer que ele falou de uma forma grosseira ou ignorante. Não, não tem nada a ver com isso. Ou com falta de respeito, não. Está na questão aí da intimidade. Ele tem intimidade com o coleguinha e ele fala, cara, essa questão de geografia tá osso, né? Significa que essa questão tá difícil. Será que você pode me dar uma mão aqui? Já com o professor, por ele ser uma autoridade ali dentro da sala de aula, né? A pessoa que eles têm que ter respeito, ele já fala de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que eu não esteja tendo respeito com o meu colega, mas é como foi explicado lá, é uma linguagem oral cotidiana do dia a dia. Eu não preciso me preocupar com as regras gramaticais de língua portuguesa. Então, aí vocês observam as duas situações. Na letra A, quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Aí vocês vão dizer quem são os participantes, quem são aí, né? B, em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? É isso que eu estou querendo dizer. A intimidade que existe entre as pessoas, aí vocês vão dizer em qual das situações parece que eles têm mais intimidade. Se é na A ou na B. C,
Quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B. Aí vocês vão ver aí qual é a situação que ele usou uma linguagem mais séria. É a A ou a B? Uma mais espontânea, sem se preocupar. Uma mais descontraída e uma mais elaborada. Vou colocar aí A ou B, certo? E por último, na opinião de vocês, por que você acha que a linguagem mudou de uma situação para outra? Por que o menino falou de um jeito com o coleguinha e com o professor ele já usou a norma culta? Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. Eu já falei também. 3. A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra ser, você ou vocês, É uma abreviação de quê? Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação da comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá, osso e se, tá? Ele está conversando com uma pessoa que ele tem intimidade. Já na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. Então, a linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal. E aquela linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir as regras da norma padrão da língua, é chamada de linguagem informal. Hora de praticar a atividade. Na questão 1, analise as situações a seguir e marque F para que devemos utilizar a linguagem formal, ou seja, a linguagem correta, e I para que podemos utilizar a linguagem informal, aquela mais descontraída, espontânea, com intimidade. Aí vocês têm lá uma consulta com o médico, você vai usar que linguagem? Aí você coloca F para formal e I para informal. Uma conversa com os amigos, que você tem intimidade. Uma apresentação de trabalho. Um jantar com os familiares. Um e-mail descontraído para um amigo. E um e-mail de reclamação para uma loja. 2. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Ou seja, essas frases que estão aí, elas estão sendo escritas de forma mais espontânea. Vocês vão reescrevê-las para a forma correta. Então, na letra A tem: doeu pra caramba a bolada que levei. Vocês vão reescrever. Lembrando que nessa frase tem uma gíria, que é caramba, que significa muito. Então, você vai reescrever: doeu muito a bolada que levei. Percebam que na frase tem um pra. O certo seria para, né? Só que quando você for reescrever, você não vai precisar do para. Então, você coloca só doeu muito a bolada que levei. B. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa maneira. Mais uma vez, uma gíria, maneira, O que significa maneira? Divertida, uma festa divertida. Você reescreve usando divertida no lugar do maneira. A não ser que você tenha outra expressão para utilizar aí no lugar do divertida também. C. E aí, meu? Como você tá? Olha só essa frase, pessoal. E aí, meu? Imagina que você tá chegando para, por exemplo, a sua professora. Como que você fala? Olá, tudo bem? Como você está? Seria a forma correta. D. Tô quebrado. Trampei muito essa semana. Tenho aí mais duas expressões que elas podem ser substituídas, que é o quebrado, que pode ser cansado, e o trampei, que eu não sei se vocês sabem, mas significa trabalhei, Trampar é trabalhar. As gírias utilizadas em outras regiões do Brasil. Então, ficaria: estou cansado, trabalhei muito essa semana, Estão vendo que o tô, ele tá abreviado. O certo seria estou. Na questão 3, vocês têm uma cena onde vocês vão analisar as duas falas do piloto e depois vão responder as questões. Então, na primeira fala, ele tá lá na cabine e diz, ele tá com um colega, o copiloto, e ele fala: cara, tô pregado, não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Já com os passageiros, olha como ele fala: boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente final de semana. Percebam aí a diferença do qual ele falou. É a mesma pessoa, é o piloto. A forma que ele falou com o colega e a forma que ele falou com os passageiros, fazendo uso aí do seu profissionalismo. Então, na letra A, ele diz: a linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? E
Na B, para ele falar com os passageiros, é uma linguagem formal ou informal? Tá fácil, né? Só marcar um X aí na resposta correta. C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Então, aqui embaixo, no formal, vocês vão escrever a fala do piloto, que é formal. Não toda, tá? É só uma frase, como por exemplo, boa noite, senhores passageiros, certo? E a informal, que é aqui no primeiro quadrinho, que ele fala com o copiloto. Aí vocês vão pegar uma frase aqui e vão colocar aqui abaixo. Lembrando que frase, que é uma frase, ela termina com um ponto final, ou algum ponto de exclamação, interrogação, certo? Aparecer um ponto lá, pessoal, é o fim da minha frase. Então, esse cara, tô pregado, é uma frase. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar, é outra frase. Na letra D é para vocês dizerem por que a linguagem do piloto mudou de acordo com a situação. Por que ele falou de um jeito com o copiloto e com os passageiros ele fala de outro, né? Vocês vão dizer, já foi explicado. Então é isso, pessoal. Bom estudo para vocês e até a próxima aula. E vou usar aqui uma linguagem informal para vocês. Falou!